Existem várias linhas dimensionais no Evangelion, os nossos personagens estão cruzando essa linha. Não é de hoje que a gente teorizou que Rebuild of Eva seria uma continuação de Neo Genesis, e em todo o filme de Evangelion 4.0 ficou bem evidente pra gente, e principalmente no final. Porém, o único personagem que é capaz de carregar tal informação, ou até mesmo a decisão dessa teoria, é justamente o Kaoru Nagisa, o personagem mais difícil de ser abordado nesse canal. E no vídeo de hoje a gente vai conferir então o núcleo temporal de Evangelion e por que o Kaoru está no centro dessa equação. Fala galera, o Universo Evangelion está começando no vídeo de hoje, vocês votaram e finalmente a gente vai tentar explicar aqui o looping temporal que acontece em Rebuild of Evangelion cruzando as três linhas temporais dimensionais. Uma observação, não tem como você entender esse vídeo se você não assistiu o vídeo anterior, onde eu explico o final de Evangelion 4.0, que é uma extensão desse vídeo. E esse vídeo é uma extensão de lá. E explicações como essas não são fáceis, mas eu vou me esforçar para deixar mais tranquilo possível, tá? Então se segure bem aí na cadeira porque a gente vai atrás de respostas para mais novas perguntas que Evangelion deixou pra gente. Quando o Kaoru foi apresentado pra gente em Neo Genesis, a gente imaginava que existia apenas um, até porque na época não teria nem como a gente tentar teorizar outras coisas a não ser o que Neo Genesis mostrou pra gente. Com o passar do tempo, veio o Rebuild, então ampliou mais a história. Agora ele se torna uma continuação direta de Neo Genesis, mas não é fácil colocar essa continuação tão simples assim. A gente sabe que é uma continuação, por alguns fatores e teorias a gente vai encaixando, mas dizer que é apenas uma continuação não é simples. Quando então entramos em Rebuild, principalmente em 3.0, onde ele tem mais tempo de tela, a gente descobre que o Kaoru tá lá, mas ele acaba partindo, ou seja, ele morre no processo. Só que no fechamento do Eva 4.0, a gente descobre que existem clones do Kaoru, vários ainda. E esses corpos estão justamente nos caixões negros que estão na Lua, coisa que a gente já sabia. A gente sabia até aí, tá? É agora que as coisas começam a tomar forma neste vídeo. Do que realmente é o Kaoru? O que de fato é o Kaoru? Quando surgiu ele em Neo Genesis, até hoje acreditávamos que o Kaoru ele era fruto de uma experiência organizada pela Silly, utilizando como foco o Adão. Sendo assim, a gente acredita ainda, ou acreditávamos, que ele era justamente um alter ego de Adão, assim como Rei é alter ego de Lilith. Detalhes de como surgiu o Kaoru sempre foi muito obscuro. Eu tento explicar isso justamente no vídeo da Yui Ikari parte 2, se não me falha a memória, o vídeo vai estar aí na descrição. Se o Kaoru é uma experiência, então seria justo a gente dizer que ele é um humano artificialmente criado, servindo a um propósito e objetivo. Isso estava muito redondo e explicado em Neo Genesis, mas em Rebuild as coisas transformaram e tomaram novos rumos. E no início eu fiquei um pouco confuso em trazer uma objetividade na existência do Kaoru. Mas existe um ponto muito interessante no 4.0 que revela o porquê ele deve existir. E constantemente também outros personagens, e principalmente a Rei. Colocar o Kaoru como experimento versus humano versus entidade é uma coisa muito difícil. Então, vamos utilizar o mesmo argumento que ele deixou pra gente, mas eu vou chegar lá. Na visão da Silly, o Kaoru, ele tem o objetivo de causar o impacto. E não foi exatamente esse o objetivo, ele com certeza é uma ferramenta importante para que haja o processo do impacto. E é dentro desse princípio que a gente então começa a colocar o fluxo do tempo. No último filme de Rebuild, o Kaoru diz, ou até mesmo nos revela, que ele tem que continuar a sua vida, a sua narração. A única coisa que pode eliminar a minha existência é a decadência no vácuo. Justamente por isso, eu preciso repetir o meu papel nessa narrativa pré-definida por toda a eternidade. Aqui nesse ponto, ele está dizendo para nós que ele vai repetir várias vezes os mesmos eventos e também confirma pra gente que há um looping temporal. E antes disso acontecer, ele tem um encontro com o Shinji na praia. E esse é o momento que revela pra gente que de fato existe uma ligação do antigo Neo Genesis com o atual, o Rebuild. Só que é muito mais do que isso, a gente tem um vislumbre do looping temporal. Então seria justo a gente afirmar que Rebuild é um resultado dos acontecimentos de Neo Genesis
Eu já expliquei para vocês aqui várias vezes em várias teorias que coincidem uma com as outras. Eu coloco aqui então a praia como um ponto principal, porque é nesse ponto que eles se conhecem. Tá? Tem um porém versus porém nisso tudo. Qual é? O Kaoru ele lembra de acontecimentos passados. E para ficar mais claro e mais simples a explicação, eu vou usar esse gráfico barra fórmula que eu desenvolvi para a gente poder entender melhor essa teoria. E esse gráfico vai seguir então em 4 pontos temporais. Começamos aqui então no fluxo temporal. Dentro dessa primeira ação, o fluxo temporal ele segue nos 3 eventos narrativos de Evangelion: os eventos do mangá, os eventos do Evangelion clássico e também os eventos do Rebuild. E essas 3 narrativas acontecem exatamente no mesmo fluxo temporal. E para esse início de ação nós temos a chegada de Lilith na Terra. É aqui onde tudo começa. Ação essa então que acontece no mangá, no clássico e segue para o Rebuild. Dando em seguida, nós temos os eventos que acontecem em ambos. A criação da NERV pela Cilly, a convocação do Shinji como primeiro piloto, a Asuka como piloto da Unidade 02, a criação da Rei como clone, a vinda do Kaoru como um receptáculo de Adão, entre tantas outras coisas que a gente já conhece. Vamos chamar de eventos gerais que acontecem nas 3 linhas do tempo. O próximo ponto é o ponto do looping, este que é um ponto muito importante e talvez o mais importante de todos. E é nesse ponto então que o fluxo do tempo, embora seja reto, as ações em dimensões diferentes acontecem em narrativas diferentes. Então nós temos aqui o primeiro ponto, quando o Kaoru se encontra com o Shinji, que é a cena da praia. E é exatamente aqui também que todos os impactos estão convergindo nessa mesma linha de fluxo temporal. O terceiro do mangá, o terceiro impacto do Evangelion clássico e também o terceiro impacto do Rebuild. E para finalizar esse ponto do looping, o mais importante, a criação da linha do tempo do Rebuild. Na minha teoria, o Rebuild se inicia nessa linha temporal. Embora as narrativas de Evangelion sejam parecidas, cada linha do tempo possui narrativas e ações diferentes. Estão no mesmo fluxo, mas possuem ações diferentes. Ações no mangá são diferentes, ações no Evangelion clássico são diferentes. Porém, o Rebuild é uma exceção. O Rebuild ele é uma criação de consequência das outras ações de outras linhas do tempo, no caso do mangá e também do Neo Genesis clássico. Por isso que ele se torna uma continuação direta dos acontecimentos passados. É exatamente nesse ponto que dá início a essa continuação. E é também aqui que acontece o ponto de looping. E nesse quarto e último nós temos o reinício, que é o reinício do looping. A linha do Rebuild só pode ser recriada a partir desse momento. E aqui nesse ponto, a cada narrativa contada no Evangelion clássico e também no mangá, embora sejam parecidos, seus finais são um pouco diferentes. O Shinji no mangá cessa o terceiro impacto, aceita a humanidade como é, porém ele meio que, em teoria, também cria uma nova dimensão, mas não com as mesmas resoluções que acontecem no Rebuild. Já no final do Evangelion clássico, Shinji cessa o terceiro impacto, aceitando a humanidade como é, mas o final fica em aberto e também interpretativo. E também não há a mesma resolução apontada em Rebuild. E isso aconteceu exatamente nesse fluxo temporal. E isso aconteceu diversas vezes repetidamente. E o Kaoru atua em cada uma dessas dimensões. Por isso a explicação de diversos caixões, de diversos corpos e também vários caixões já abertos. Este reinício que nós temos aqui, na realidade é uma outra nova dimensão recriada novamente. Assim como é o reinício no mangá, assim como é o reinício no The End of Eva no final, que fica em aberto, e assim como é o reinício no Rebuild of Evangelion 4.0. Tudo isso são reinícios a partir das ações de outros eventos passados. Para o looping dar origem, tem que se haver uma série de eventos e elementos no terceiro ponto. O que nós podemos utilizar como argumento de que várias vezes isso aconteceu de diversas maneiras é justamente no Eva 3.0, quando o Kaoru vai se despedir do Shinji antes dele morrer dentro da unidade 13, ele diz para o Shinji que vai reencontrar ele novamente. Ele não disse isso como ele vai voltar, ele disse isso como ele já sabe que isso vai acontecer diversas vezes. Então para ele tanto faz se vive ou morre, porque ele sabe muito bem a condição de estado dele.
O que podemos considerar como looping, o que as pessoas, os fãs estão levantando como looping, na verdade não é o looping, é só mais uma nova história recriada. Essa história e narrativa recriada dentro de dimensões diferentes que estão acontecendo ao mesmo tempo. O card em cima vai ter um vídeo que eu falo sobre dimensões em Evangelho. Isso complementa bem o que eu estou falando aqui. Eu sei que alguém vai perguntar aí, pera aí um pouquinho, Dog Noise. Em relação ao terceiro ponto, aonde está começando o looping, se ali é o ponto principal, me explique. O ponto do looping ignitivo aqui no terceiro ponto, ele é falso. Acontece que a gente está com uma falsa ilusão que tudo está sendo recriado novamente na mesma linha e fluxo temporal. Como na verdade o Kaoru disse que ele está fardado a repetir a história dele na mesma narrativa. Caso contrário, não teria que existir vários Kaoros, vários caixões. Um único Kaoru serviria para recompor uma mesma linha narrativa, já porque presente, passado e futuro está se reiniciando o tempo todo. O looping é pré-definido em todas as outras dimensões, em todos os mesmos fluxos temporais. Se a gente pudesse voltar no passado, os mesmos eventos haveriam de acontecer tudo novamente. Agora, o que pode mudar no passado, as ações que a gente vai tomar para o futuro, são as decisões que a gente toma no presente. E aí é que está a chave do looping do Evangelho. As ações que os personagens tomam em cada um em sua linha temporal influencia em uma criação de uma nova linha do tempo. E novamente repito aqui, é por isso que existe diversos Kaoros para seguir essas linhas novas, esses reinicios novos. Caso contrário, se o Kaoru quisesse interferir na linha do tempo, era só ele voltar no passado, se fosse possível. Assim ele tomaria decisões que mudaria o futuro dentro do presente dele. Mas isso iria criar uma nova ramificação temporal. Ray Quantum aparece em todas as linhas temporais, basicamente ao mesmo tempo. Mas como a Ray Quantum apareceu no Evangelion 4.0 novamente, isso já é um assunto para outro vídeo, porque isso tende a ficar mais complexo ainda. Vamos voltar para os caixões. Cada Kaoru que levanta, ele toma a sua narrativa, toma a vida e repete. Os outros ficam ali aguardando. Então, vem o outro Kaoru, toma a narrativa e repete. O lance é que se o Kaoru está repetindo várias vezes a mesma história de Evangelion, então o outro também vai lembrar do que o outro está fazendo. E claramente, gente, apenas 2 personagens demonstrou saber sobre isso. O primeiro é o Kaoru e o segundo é o próprio Gendo. Apenas nesse lugar, o homem é capaz de mudar qualquer coisa que bem quiser. Nós temos essa ideia porque ele comenta para o Shinji que o Shinji rejeitou as decisões do terceiro impacto. Nesse caso, nós temos aqui como referência The End of Evangelion. Para o Gendo saber disso, provavelmente ele tinha que deduzir assertivamente, ou pelo menos fazer um puta de um cálculo quântico bem preciso. Já no caso do Kaoru, não, ele simplesmente sabe das repetições que está acontecendo. E aqui, gente, eu coloco então, em teoria, a consciência compartilhada, coisa que justamente eu explico no vídeo explicando o final de Eva 4.0, que tá aí no card. Por isso que eu falo, aquele é a extensão desse e esse é a extensão daquele. Com isso até aqui, a gente consegue entender que o Kaoru não é simplesmente uma ferramenta ou só um instrumento, mas tem coisas por trás dele, já que só ele lembra disso tudo. Peraí, Dogman, se o Kaoru levanta de um caixão, como é então que ele fica transitando para outras dimensões? O cara pega uma nave e viaja no tempo? Se essa fosse a explicação, cara, até gostaria que fosse. Mas não é bem assim não. Esse conceito do Kaoru viajar no tempo de forma dimensional, para mim, em teoria, é parecido como o que o Ray Quantum faz. A Ray Quantum é um campo AT proveniente da Ray do The End of Evangelion, que é capaz de triplicar o seu corpo quântico. No caso do Kaoru, ele consegue fazer isso, mas através de um gatilho. Nesse caso, a explicação mais óbvia é que cada uma das dimensões existe um Kaoru, existe sim um caixão. Só que quando acontece isso, um levanta e já tem ciência do outro. E como seria isso possível? Graças ao anti-universo. O anti-universo pode se cruzar dimensões com outras e ao mesmo tempo compartilhar ao mesmo tempo
as dimensões diferentes uma das outras. É muito provável que apenas o Kaoru tenha essa possibilidade de viajar pelo anti-universo. Em um diálogo até que interessante entre o Kaji e o Kaoru diz que o Kaoru colocou o nome do Shinji no livro da vida de propósito, para que eles sempre se reencontrassem. O que a gente entende nisso? Essa parte do livro da vida eu não vou explicar neste vídeo, tá? Vai ter um vídeo separado apenas para ele, porque a gente vai entrar nos manuscritos do Mar Morto, que a gente pode juntar essas informações. Eu só quero que você fique com isso nessa citação. O fato é que é pré-determinado a situação do Kaoru em reviver diversos acontecimentos de Evangelho. Nenhum desses Kaorus apresentados são o mesmo Kaoru. Embora sutilmente, cada um desses Kaorus, eles têm sutilmente um objetivo diferente. O Kaoru de Neo Genesis desiste de causar o terceiro impacto e pede para o Shinji tirar a vida dele. No mangá, algo assim também acontece. No Rebuild 3.0, o Kaoru mais uma vez falece. Dando a entender então que o Kaoru morrer em cada uma das repetições também faz parte do seu próprio cronograma. E mesmo que o Kaoru seja uma experiência, ele pode ficar em uma dimensão se assim ele desejar. E aquele Kaoru que está ali não é o mesmo Kaoru do 3.0. Também não é nem o mesmo Kaoru que conversou com o Shinji no anti-universo. É um novo. E se a história está sendo desenhada e pré-determinada, também explica a aparição da Rei ali, mesmo ela sendo uma experiência. E assim, gente, como isso foi desenhado e como isso foi possível, eu só vou conseguir explicar para vocês no vídeo do Manuscritos do Mar Morto. E ao meu ver, o único objetivo que traça o Kaoru a ficar repetindo a mesma história é simplesmente para evitar o terceiro impacto verdadeiro, ou seja, o cataclisma verdadeiro. Dessa forma, de alguma maneira, ele consegue evitar pela mão dos homens e também consegue evitar pela mão dos anjos. E como existem várias ramificações das linhas temporais, então é justo que ele precise de vários caixões com seus corpos para que ele possa operar em todas elas se for necessário. A gente consegue ver também que há vários caixões que foram abertos. Significa que houve diversas repetições dessa mesma história sem ter uma solução concreta, até chegar em Rebuild 4.0. É que nessa linha dimensional de Rebuild e Neo Genesis, o mangá, teve-se um fim, teve um fechamento. Provavelmente terá outras linhas temporais com outros acontecimentos, com Kaorus diferentes. Até porque é sempre uma nova gênesis de um evangelho. E é isso aí, pessoal. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado a você que me assistiu até aqui. Vamos fortalecer a comunidade Evangelion no YouTube, então conto com a sua colaboração. Dê um like, cara, e se inscreve se você curte Evangelion. E a gente vai se encontrar no próximo vídeo. Até mais.